Olá a todas e todos. Eu sou o Rafael Schultz, professor do Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas, professor da licenciatura em Artes Visuais, e também o Guilherme Brutti, estudante do curso de licenciatura em Artes Visuais do Instituto Federal do Paraná. E hoje nós apresentaremos para vocês a pesquisa em andamento, intitulada Cartografia Poética no Ambiente Escolar, Ensino de Arte na Zona do Indiscernível. De início, a gente faz uma analogia, então, com o conto do Herman Melville, sobre onde consta, né, um dos personagens, o personagem principal, Bartleby, que ocupava uma posição de trabalho que não era lá muito agradável, né? Então, dentro das condições físicas e das burocracias do trabalho, não era uma situação muito interessante de trabalho. Quando ele se confronta, à medida do tempo, com essa relação de uma reprodução contínua do trabalho, tão própria do trabalho moderno, ele passa a criar algumas descontinuidades, né? E a frase, a sentença que vai criar essa descontinuidade é exatamente prefiro não. Então, quando solicitado o desenvolvimento de uma atividade burocrática, né, que não era do seu agrado, ele nem propriamente recusava essa atividade e nem propriamente aceitava. Ele proferia a sentença prefiro não. E com essa relação, com o uso dessa sentença e esse posicionamento, ele cria então uma brecha nessa relação de obediência, né, do trabalho moderno. E aí acaba criando então algumas cisões, né, algumas aberturas para questionar esse sistema, como o próprio Deleuze vai falar a respeito desse mesmo conto. Ele quebra o rito que está instituído. E por isso cria, então, uma zona do indiscernível, né? Essa fenda que seria tanto linguística quanto existencial, que vai fundar e vai posicionar, então, Bartleby numa relação de resistência. E progressivamente essa postura desse personagem vai contaminar toda a relação de trabalho, né? E vai pôr à prova, numa reação em cadeia, todo esse sistema que está dado. Cria essa zona de indiscernibilidade, né? Que é próprio da onde essa pesquisa vai estar situada. Então, dentro desse espírito, nessa analogia que a gente faz com esse conto, a pesquisa vai estar relacionada, então, a vivências, principalmente as vivências do Guilherme, que foi o pesquisador que esteve inserido dentro do espaço onde ocorreu a pesquisa, né, essa pesquisa em intervenção cartográfica, motivado então pelas inquietações dessa vivência desse pesquisador e também as ações propositivas como professor pesquisador de arte dentro desse espaço delimitado. Então, pensando nas vivências que compuseram boa parte da atenção da pesquisa, eu me inseri no Colégio Cívico Militar Sebastião Paraná em 2023, primeiro enquanto professor contratado enquanto estagiário, assumindo toda a carga burocrática que envolve essa função e as obrigações que eu tinha com a escola. E estando inserido nesse contexto, eu me propus a analisá-lo e intervir enquanto pesquisador. E essa análise e intervenção ela foi pautada pelas contribuições que o Deleuze e o Guattari trazem a partir da cartografia, enquanto a pesquisa a partir de uma inserção num campo, esse mergulhar nas intensidades do campo e relatar essas intensidades e concatenar os acontecimentos que nele vão ter lugar. Eu vou pautar, então, boa parte da minha análise sobre essa escola a partir do que o Jacques Rancière analisa enquanto a partilha do sensível, que é um conceito que ele desenvolve para fundamentar, então, essa divisão dos espaços, do tempo e das atividades que cada uma e cada uma executa. Então, essa ocupação que cada uma tem do coletivo e aquilo que oferece em retorno. O Rancière ele vai fazer como filósofo, ele vai fazer uma conexão com Aristóteles e o Platão, e a partir do que ele vai analisar desse contexto grego, dessa partilha do sensível da Grécia Antiga, ele vai perceber que a partilha do sensível se dá muito mais por relações de poder, aquilo que nós podemos dar ao coletivo e aquilo que nós podemos tomar do coletivo, e quase nunca uma relação de querer. E a partir dessa contribuição do Rancière, eu me insiro na escola e penso nessa partilha do sensível enquanto uma partilha do sensível limitante, principalmente a partir dos diálogos e práticas artísticas que eu tive contato nesse primeiro momento. Eu comecei a perceber que os estudantes entendiam a escola como esse espaço abusivo, né? O regimento escolar enquanto abusivo.
principalmente nas relações de controle do corpo. Então, quando a gente analisa uma das imagens que foi produzida nesse exercício de fotografia em dupla exposição, a dupla exposição aqui, ela cria um jogo de alusão, né? Como se essas duas coisas que estão ali retratadas, tanto o portão quanto o uniforme, assumissem funções muito semelhantes, tivessem uma relação de sinônimo. Então, tanto o uniforme que mantém enclausurado algo dentro, a subjetividade, essa expressão do desejo individual, como também a cerca, mantém enclausuradas aquelas pessoas que tinham esse desejo por sair. E esse desejo em sair da escola, ele era relatado constantemente nas conversas também. Isso se percebe a partir desse regimento, que é muito pautado na disciplina, e a disciplina, como o Deleuze vai analisar, ela é um regime operado especificamente em cada uma das instituições, como, por exemplo, a escola, o hospital, a prisão, e ela vai se inserir numa manutenção da ordem geral. Então, cada instituição vai ocupar uma função na manutenção da ordem da sociedade. E é um processo que o Vaneigem vai analisar também, e ele vai chamar ali de organização do sofrimento, que seria a divisão das coações que são executadas por cada instituição. Que nesse sentido, a escola cívico-militar, ela se coloca numa estrutura geral, realizando um controle muito expressivo do corpo, né, domesticando os corpos. E para além dessa relação abusiva que as e os estudantes estabelecem com a escola, que eu comecei a perceber, também tinha a minha relação enquanto professor, que era extremamente limitada pelos materiais que a Secretaria Estadual de Educação do Paraná me enviava por meio de slides, que tinham recortes muito limitados e informações confusas e, não raro, informações errôneas. Apesar dos slides não terem qualidade, eles não eram obrigatórios. Eu podia elaborar o meu material. Só que essa liberdade por elaborar a minha aula e fazer os meus recortes, ela caía por terra, porque após as aulas, seguindo o currículo estadual, eu era obrigado a realizar os quizzes, que vêm prontos da sede também, denominados Desafio Paraná. E esses quizzes obrigatórios, eles têm um recorte temático extremamente estrito e extremamente relacionado com os slides. Logo, os slides se tornariam obrigatórios também, né? E isso vai se relacionar muito mais numa relação de controle. Então, o Deleuze, quando analisa a disciplina, ele vai perceber que ela está numa crise. Os dispositivos disciplinares estavam passando por essa crise também, e a partir dessa crise abriu-se espaço e começou a se estruturar o controle, que tem muita relação com o que o Wisnik vai elaborar de analogia, que é o nevoeiro, que é como se fosse esse processo que vai contaminando e passando fronteiras. Não tem uma delimitação muito específica. Se a disciplina era extremamente arquitetônica, né, a arquitetura da escola, do hospital e da prisão muito específicas na cidade, o controle invade outras esferas da vida. Ele faz com que essa dominação seja ininterrupta. E aqui o contexto se mostra enquanto complexo. Por mais que a disciplina ela tenha passado por essa crise e o controle se desenvolvido, naquela escola que eu estava inserida, a disciplina permanecia, principalmente afetando as e os estudantes. E, enquanto relação mais própria minha, o controle pelos mecanismos da SEED. Então, a partir dessas inquietações que eu comecei a desenvolver, a pesquisa ela se propôs a uma experimentação no tensionamento das relações de controle e disciplina vivenciadas. Então, eu me apropriei da ação do Bartleby, o Prefiro Não, me inseri numa zona indiscernível, e frente ao que a SED me enviava, muitas vezes eu desenvolvia a postura de negação de conformidade, para conseguir pensar num ensino de arte que tivesse um pouco mais de qualidade e que fosse um tanto mais interessante, não só para mim enquanto professor, mas também, porque eu estou tendo uma formação que me proporciona horizontes mais amplos, mas também para os estudantes, as estudantes e os estudantes que estavam comigo naquele processo e que demonstravam interesse por mais. E, basicamente, o caminho que nós elaboramos coletivamente seria pensar nos deslocamentos da escola como uma estratégia para se desvincular das regras da disciplina, do regimento escolar, buscando outros espaços e, criando essa suspensão da disciplina, tentar encontrar maneiras de ser um pouco mais interessantes, relacionadas com práticas artísticas. Então, nós elaboramos coletivamente um roteiro de saídas relacionadas com práticas artísticas que tivessem algum ponto de conexão com o currículo do trimestre que a gente estava desenvolvendo, que seria do segundo trimestre de 2023.
Essa fotografia ela vai documentar uma das práticas que já foi realizada, a primeira delas, e o objetivo dessa prática, então, seria pensar num olhar mais atento para as dinâmicas sociais que se desenvolvem na praça central da cidade, que não é muito distante do colégio que eles estão matriculados. E apesar de toda essa fundamentação da prática e dessa proposição, o que eu achei de mais interessante no dia não foi tanto o registro das dinâmicas outras que se desenvolvem na cidade, se desenrolam, mas perceber que a própria turma conseguiu desenvolver dinâmicas outras em relação com aquilo que é vivenciado na escola. E isso vai ter muita conexão com o que o Rancière fala sobre a partilha do sensível e a relação da arte, enquanto esse saber que consegue colocar a ordem vigente em suspensão e a partir dessa suspensão pensar em outras formas de ser. E a partir disso eu consigo afirmar que a aula de arte consegue proporcionar esse estado de suspensão do regimento escolar para pensar em outras maneiras de produção artística, em outras maneiras de ensino e aprendizagem, em outras maneiras de relação interpessoal e com o espaço que a gente está inserido, inserida e inserido. O projeto é esse, aqui tem algumas das nossas referências bibliográficas. Quero agradecer a atenção